Olá, meus irmãos. Estamos então aqui retornando hoje com mais um programa para nós continuarmos a estudar e a conhecer sempre mais a história da Igreja, que passou pelas mais diversas circunstâncias, inclusive agora na Idade Média, ela já está necessitando urgentemente reformar-se. Não há dúvida de que, quando nós falamos em história da Igreja, o ano 1050 passa a ser aquele ano central da Idade Média. Ali realmente tudo culmina. Culmina no encontro dos grandes personagens da Idade Média. Eu chamo a atenção para dois. Henrique III, o imperador, onde a teocracia chega ao auge, o máximo. Recorde-se que teocracia significa quando o imperador, além do império, também tem competências dentro da Igreja e se mete em muitos fatos internos da vida da Igreja. Mas já está também presente na teocracia o grande personagem da hierocracia, que vai ser logo adiante Gregório VII. Gregório VII é o Papa que vai entrar em cena daqui a pouco e que vai controlar não só a Igreja, mas também o Império. Ele quer dominar o imperador. Inclusive, ele tem ligações com esse futuro Henrique IV desde criança. E quando Henrique IV assume, o Papa Gregório VII vai colocar-lhe um freio e vai ele, como Papa, exercer a hierocracia, o controle total na Igreja e também um forte controle no Império. Mas, voltando ao Henrique III, que foi o grande Papa de 1050, tempo em que foi superado a questão de Sutri, quando foi eleito o primeiro Papa alemão, Clemente II, também o segundo, Damaso II, e quando veio o terceiro Papa alemão, exatamente Leão IX, ele trouxe para Roma aqueles teólogos que tiveram que se incardinar na Igreja de Roma e passaram a ser chamados de cardinales. Na verdade, no ano 1050 nós temos o início do colégio cardinalício. E estes cardinales, cardeais, vão ter uma influência sempre maior daqui para frente. Eles vão assumindo posições, inicialmente para a reforma. Eles são delegados pontifícios. Ou então o Papa viaja, como era o caso de Gregório VII, e eles ficam em Roma fazendo expediente. Mas daqui a pouco eles vão assumir a sua verdadeira função na eleição dos novos papas. E os papas eleitos pelo colégio cardinalício normalmente são membros do próprio colégio cardinalício. Eles escolhem alguém dentre os cardeais. Então são os personagens que se cruzam. Henrique III, Gregório VII, e aí no meio disso está também o grande Papa Leão IX, que veio a falecer exatamente no campo de batalha contra os normandos, enquanto a sua delegação estava no Oriente, tratando de questões pendentes, era para superar os antigos problemas com os orientais, e acabaram criando o cisma de 1054, o cisma ortodoxo. Quando, a partir de 1054, temos não mais só uma igreja cristã, temos os católicos no Ocidente e no Oriente temos a igreja ortodoxa. Muito bem. Mas o Papa faleceu em 1054, Leão IX faleceu no campo de batalha e teve que se eleger um novo Papa. Foi eleito o último Papa alemão, Vítor II, que também durou muito pouco, logo depois já vai ser substituído. Mas a grande desgraça aconteceu
no ano 1056, quando faleceu Henrique III, o grande imperador teocrata. Foi aquele que propriamente colocou a igreja nos eixos, a partir do sínodo de Sutri e no grande papado de Leão IX. Foi ele que propriamente orientou, deu uma orientação também política à igreja, organizando toda a igreja com esse novo colégio de cardeais. Mas a morte de Henrique III, em 1056, deixou o sucessor, Henrique IV, com apenas 6 anos de idade. Quem assumiu foi a esposa Inês de Poitou. Ela assumiu, então, como imperatriz. E o Henriquinho IV, ela levou para o seu padrinho, que era um cardeal, Hugo de Cluny, para que ele, então, o educasse e lhe desse uma boa formação para ser o futuro imperador. Ora, isso aconteceu em 1056, justamente o ano em que também morre Vítor II. E desta vez, agora sem mais imperador, os cardeais se reúnem e, mais do que depressa, elegem exatamente Frederico de Lorena. Frederico de Lorena, que não era muito achegado aos alemães, ou era demasiadamente chegado ao Godofredo de Lorena, que tinha acabado de casar com a Matilde de Canossa e tinha conseguido assim toda a Toscana italiana. Então, ele tinha sido afastado de Roma. Frederico estava em Monte Cassino. Mas na hora que os cardeais puderam eleger um papa, elegeram exatamente este Frederico de Lorena, que então assumiu o nome de Estevão X. Quem levou esta notícia para a imperatriz na Alemanha foi Hildebrando. Hildebrando, um jovem cardeal, um alemão, fogoso, inteligente, e ele então imediatamente disse: vou para a Alemanha, vou levar a notícia para a imperatriz. Mas já não mais como quem vai pedir licença para coroar ou coisa assim, não. Vai apenas comunicar para a imperatriz: nós elegemos o nosso novo Papa, que é exatamente Estevão X. Mas este Estevão X também não durou muito. Fez uma primeira viagem exatamente para conhecer a cunhada, Matilde, foi até a casa de Godofredo, na Toscana, e ali mesmo, em Florença, o Papa Estevão faleceu. Era ainda o ano 1058. E então os cardeais, como eles estavam acompanhando, a maioria dos cardeais estava lá, chamaram os outros cardeais, e ali mesmo, em Florença, elegeram o novo Papa. O novo Papa, Nicolau II. Ora, temos uma novidade total: um Papa eleito fora de Roma. E toma posse lá mesmo na Toscana, em Florença, fora de Roma. Então, ele se comprometeu a voltar para Roma imediatamente e ali realizar um sínodo sobre a eleição papal. Queriam fazer realmente uma regra, um estatuto para a igreja, como deveriam ser eleitos os papas daqui para frente. Isto foi feito no ano 1059. Então, sob a liderança do Papa Nicolau II, em Roma, se reúnem os cardeais, com mais alguns bispos e, sobretudo, membros do clero de Roma, e então decidem, no sínodo, a sistemática da futura eleição papal, que, em última análise, de alguma forma, está em vigor até hoje. Qual seria o método? Existem os cardeais bispos, que são aqueles cardeais que são também bispos, especialmente que trabalham nas cidades suburbicárias de Roma, isto é, naquelas cidades que ficam na Grande Roma. Eles, então, indicam o candidato.
todos os outros cardeais votam e precisam aprovar esse candidato. E quando ele recebe maioria absoluta de votos, ele recebe o apoio total do Colégio dos Cardeais, leva seu nome ao povo. O povo é convocado para uma grande assembleia, o povo está lá reunido, então se apresenta esse novo candidato. E o povo então precisa aprovar e aclamar o novo Papa. Vejam, isso é até parecido com os dias atuais. Sabe-se que hoje os cardeais se reúnem na Capela Sistina, ficam lá enclausurados, fechados, em conclave, com chave, e assim lá eles escolhem o novo Papa. E quando o novo Papa é eleito, pergunta-se a ele se ele aceita, pergunta-se a ele que nome ele gostaria de assumir, de aceitar. E então vai o cardeal mais idoso lá na janela e comunica: temos Papa, habemos Papa. Diz o nome dele, como é que é o nome dele de casa, de batismo, e depois se diz qual é o nome que ele vai escolher. Então o povo acolhe e aclama. E logo mais o novo Papa aparece lá naquele mesmo lugar, e ali ele dá a primeira bênção papal. E o povo então aclama, alegremente acolhe o novo Papa. Realmente é o sistema de 1059, que um pouco melhorado, um pouco modificado, um pouco mais modernizado, mas ainda com a fumaça branca, ainda está em vigor nos dias atuais. Então, conhecendo agora a história como se elege o Papa, nós encerramos esse programa, dando a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.